Edward M. Bonds. Propósito na oração. Meu credo me leva a pensar que a oração é eficaz e, certamente, pedir a Deus que governe os eventos do dia para o meu bem não é tempo perdido. Mesmo assim, há um sentimento geral de que quando um homem está orando, ele não está fazendo nada, e esse sentimento nos faz dar importância indevida ao trabalho, às vezes ao ponto de apressarmos ou mesmo negligenciarmos a oração. Será que em nossos dias descansamos demais no que se refere à carne? Será que as mesmas maravilhas do passado podem acontecer hoje? Os olhos do Senhor ainda passeiam por toda a terra para mostrar-se forte em favor daqueles que confiam nele? Que o Senhor me conceda uma fé mais prática nele. Onde está o Deus de Elias? Ele está esperando que Elias clame por ele. James Gilmore, da Mongólia. Quanto mais oração houver no mundo, melhor será o mundo, e mais poderosas serão as forças contra o mal em todo o lugar. Uma das fases da operação da oração é desinfetada e preventiva. Ela purifica o ar, impede a propagação do mal. A oração não é algo espamódico e efêmero. Não é uma voz que clama sem ser ouvida ou é ignorada em silêncio. É sim uma voz que chega aos ouvidos de Deus e que age enquanto o ouvido de Deus estiver aberto às súplicas santas, enquanto o coração de Deus estiver atuante para o que é santo. Deus molda o mundo pela oração. As orações não morrem. Os lábios que a proferem podem estar fechados pela morte. O coração que as sente pode ter parado de bater, mas as orações ganham vida diante de Deus e o coração do Pai está focado nelas. As orações se perpetuam para além daqueles que as pronunciam. Elas sobrevivem a uma geração, a uma época, a um mundo. O homem mais imortal é aquele que orou mais e mais eficazmente. Desse tipo são os heróis de Deus, os santos de Deus, os servos de Deus, os vice-regentes de Deus. Um homem pode orar melhor em razão das orações do passado. Um homem pode viver uma vida mais santa em razão das orações do passado. O homem, de muitas orações aceitáveis, realizou o maior e melhor serviço para a geração que lhe segue. As orações dos santos de Deus fortalecem a geração que ainda não nasceu contra as desoladoras ondas do pecado e da maldade. Ai da geração de filhos que encontra seus incensários vazios do rico incenso da oração, cujos pais estavam ocupados demais ou eram incrédulos demais para orar, e perigos indizíveis e consequências não previstas são sua infeliz herança. Felizes são aqueles cujos pais e mães lhes deixaram um rico patrimônio de oração. As orações dos santos de Deus são o capital armazenado no céu, pelo qual Cristo continua realizando sua grande obra sobre a terra. As grandes dores e as fortes convulsões na terra são resultado dessas orações. A terra é mudada e revolucionada. Os anjos agem com mais poder e voam com asas mais rápidas, e as diretrizes de Deus são moldadas quanto mais numerosas e eficientes forem
as orações. É verdade que os maiores êxitos que chegam à causa de Deus são gerados e mantidos pela oração. O dia do poder de Deus, os dias angélicos de atividade e poder acontecem quando a igreja alcança sua mais poderosa herança de fé e oração poderosas. Os dias de conquista de Deus acontecem quando os santos se entregaram à oração poderosa. Quando a casa de Deus na terra é a casa de oração, então a casa de Deus no céu fica ocupada e focada em seus planos e movimentos. E os exércitos terrestres se vestem com os triunfos e despojos da vitória, e seus inimigos são derrotados em todas as frentes. Deus condiciona a própria vida e prosperidade de sua causa à oração. A condição foi estabelecida na própria existência da causa de Deus neste mundo. Peça-me é a condição que Deus define para cada avanço e triunfo de sua causa. Os homens devem orar pelo avanço da causa de Deus. A oração põe Deus em plena ação no mundo. Para um homem de oração, Deus está presente em plena força. Para uma igreja poderosa, Deus está presente em glorioso poder. O segundo salmo é a descrição divina do estabelecimento da causa de Deus por meio de Jesus Cristo. Todas as dispensações inferiores fundiram-se na entronização de Jesus Cristo. Deus declara a entronização de seu Filho. As nações são inflamadas com ódio feroz contra sua causa. Deus é descrito como se estivesse rindo do fraco ódio deles. O Senhor rirá, o Senhor os exporá ao ridículo. Eu mesmo estabeleci o meu rei em Sião, no meu santo monte. Salmos 2:6. O decreto permanece imutável e eterno. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e te darei as nações como herança e os confins da terra como tua propriedade. Tu as quebrarás com vara de ferro e as despedaçarás como a um vaso de barro. Salmos 2, do 7 ao 9. Pede-me é a condição para um povo de oração disposto e obediente, que se ore por ele continuamente. Salmos 72, 15. Amparados por essa promessa simples e universal, homens e mulheres do passado gastaram a vida por Deus. Eles oraram e Deus respondeu às suas orações. A causa de Deus foi mantida viva no mundo pela chama de suas orações. A oração foi definida como a única condição de mover o reino de seu Filho. Peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta. Mateus 7:7. O mais forte no reino de Cristo é o melhor golpeador. O segredo do sucesso do reino de Cristo é a habilidade para orar. Aquele que consegue dominar o poder da oração é o mais forte, o santo no reino de Cristo. A lição mais importante que podemos aprender é como orar. A oração é a chave da vida mais santificada, do ministério mais santo. O que é mais qualificado na oração é o que mais faz para Deus. Jesus Cristo exerceu seu ministério segundo esse princípio. Devemos entregar-nos à oração, tanto em relação às coisas temporais, quanto em relação às coisas espirituais, e buscar nossa satisfação somente no cumprimento de sua vontade, que ele nos conduza pelo sofrimento
quer pela consolação, pois todos somos iguais com respeito a uma alma verdadeira submissa. A oração nada é mais do que o senso da presença de Deus. Irmão Lourenço. Certifique-se de focar no seu dever secreto. Persista a todo custo. A alma não pode prosperar se negligenciá-lo. A apostasia geralmente começa com as portas fechadas. Tenha muita comunhão secreta com Deus. É a troca secreta que enriquece o cristão. Ore sozinho. Que a oração seja a chave da manhã e o ferrolho da noite. A melhor forma de lutar contra o pecado é lutar de joelhos. Felipe Henry. A oração da fé é o único poder do universo a que se rende o poderoso Jeová. A oração é o remédio soberano. Robert Hall. Uma hora de solitude gasta em oração sincera e fervorosa, ou sobre conflito e a conquista de uma única paixão, ou sobre um pecado sutil no coração, nos ensinará mais sobre o pensamento, despertará mais em nós a capacidade e a formação do hábito de reflexão do que um ano de estudo nas escolas sem essas coisas. Coleridge. Um homem pode orar dia e noite e enganar a si mesmo, mas nenhum homem que não ora pode estar seguro de sua sinceridade. A oração é fé em ação, uma união da vontade e do intelecto, concretizando-se em um ato intelectual. É o homem como um todo que ora. Menos do que isso, é um desejo ou um trabalho dos lábios, um engano ou um disfarce. Se Deus quiser restaurar novamente minha saúde, estou determinado a estudar nada menos do que a Bíblia. A literatura é inimiga da espiritualidade, se não for mantida sob mão forte. Richard Cecil. Nossa santificação não depende de mudanças ou obras, mas em fazer essas coisas por causa de Deus, quando geralmente fazemos por nossa causa. Meu tempo de trabalho não é diferente do meu tempo de oração. A oração nada mais é do que o senso da presença de Deus. Irmão Lourenço. Deixe-me queimar para Deus. Afinal, entre tudo o que Deus estabelece, a oração é a maior de todas. Ó, que eu seja um homem de oração. Henry Martin. As possibilidades e a necessidade da oração, seu poder e seus resultados manifestam-se quando aprendem e mudam os propósitos de Deus, ou quando liberam a força de seu poder. Abimeleque foi atacado por Deus. A seguir, Abraão orou a Deus e Deus curou Abimeleque, sua mulher e suas servas, de forma que puderam novamente ter filhos, porque o Senhor havia tornado estéreis todas as mulheres da casa de Abimeleque por causa de Sara, mulher de Abraão. Gênesis 20, 17 e 18. Os consoladores de Jó se comportaram de forma tão miserável e equivocada em sua controvérsia com Jó, que a ira de Deus se acendeu contra eles. Deus disse a esses amigos: meu servo Jó orará por vocês, eu aceitarei a oração dele. Jó 42, 8. Depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor o tornou novamente próspero. Jó 42, 10. Jonas estava em uma condição terrível quando o Senhor, porém, fez soprar um vento forte sobre o mar e caiu uma tempestade violenta. Jonas 1:4. Quando se lançaram sortes, a sorte caiu sobre Jonas. Jonas 1:7.
ele foi lançado no mar, mas o Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas. Jonas 1,17. Dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, o seu Deus. Jonas 2:1. E o Senhor deu ordens ao peixe, e ele vomitou Jonas em terra firme. Jonas 2:10. Quando o profeta desobediente ergueu a voz em oração, Deus ouviu e enviou libertação. Faraó acreditava firmemente nas possibilidades da oração e em sua capacidade de trazer alívio. Quando estava abalado pelas calamitosas maldições de Deus, apelou a Deus que intercedesse por ele. Orem ao Senhor. Êxodo 8:8. Foi o pedido patético que ele repetiu por 4 vezes quando as pragas estavam afligindo o Egito. 4 vezes esses apelos urgentes foram feitos a Moisés, e por 4 vezes a oração suspendeu a temida maldição que recairia sobre o rei teimoso e sua terra condenada. A blasfêmia e a idolatria de Israel, ao fazer o bezerro de ouro e declarar sua devoção a ele, fora um crime terrível. A ira de Deus ardeu contra eles, e Deus declarou que destruiria o povo que pecara. O Senhor também estava muito irado com Arão, e a Moisés disse: deixe-me agora, para que a minha ira se acenda contra eles, e eu os destrua. Êxodo 32:10. Mas Moisés orou, e continuou orando. Dia e noite ele orou, por 40 dias. Assim registra Moisés sua batalha de oração. Depois, prostrei-me perante o Senhor outros 40 dias e 40 noites. Não comi pão, nem bebi água, por causa do grande pecado que vocês tinham cometido, fazendo o que o Senhor reprova, provocando a ira dele. Tive medo da ira e do furor do Senhor, pois ele estava irado a ponto de destruí-los. Mas de novo o Senhor me escutou. O Senhor irou-se contra Arão a ponto de querer destruí-lo, mas naquela ocasião também orei por Arão. Deuteronômio 9:18-20. Daqui a 40 dias, Nínive será destruída. Jonas 3:4. Era propósito de Deus destruir aquela grande e perversa cidade. Mas Nínive orou, vestida de saco, sentada sobre cinzas, e clamou a Deus com todas as suas forças. Versículo 8. E Deus se arrependeu, e não os destruiu como tinha ameaçado. Versículo 10. A mensagem de Deus a Ezequias foi: ponha em ordem a sua casa, pois você vai morrer, não se recuperará. 2 Reis 21. Ezequias voltou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: lembra-te, Senhor, como tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera. Tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. 2 Reis 23. Deus disse a Isaías: volte e diga a Ezequias: ouvi sua oração e vi suas lágrimas. Eu o curarei. Acrescentarei 15 anos à sua vida. 2 Reis 20, 5 e 6. Esses homens sabiam orar e sabiam como prevalecer na oração. A fé deles na oração não era uma atitude passageira que mudava com o vento ou com seus sentimentos e com as circunstâncias. Era um fato. Deus ouvia e respondia. Seus ouvidos sempre estavam abertos ao clamor de seus filhos,
e o poder para fazer o que se pedia a ele era proporcional à sua disposição. E assim esses homens, fortes na fé e na oração, conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio de espada. Da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Hebreus 11, 33 e 34. Tudo naquele tempo, bem como agora, era possível aos homens e mulheres que sabiam orar. Na verdade, a oração abria um depósito ilimitado e a mão de Deus não recusava nada. A oração introduzia aqueles que a praticavam em um mundo de privilégio e trazia a força e a riqueza do céu em auxílio ao homem finito. Que rico e maravilhoso poder possuíam aqueles que aprenderam o segredo de aproximar-se vitoriosamente de Deus. Com Moisés, salvou uma nação, com Esdras, salvou uma comunidade. E mesmo assim, por mais estranho que pareça, depois de contemplarmos as maravilhas que o povo de Deus testemunhara, houve negligência na oração. A mão que se agarrara com tanta força a Deus, que tantas vezes espalhara medo e terror no coração dos inimigos, perdeu sua força. O povo, relapso e apóstata, abandonara suas orações, se é que a maioria deles alguma vez tinha orado realmente. A oração fria e sem vida dos fariseus foi substituída por uma aproximação genuína de Deus, e por causa daquele método formal de oração, toda a adoração se tornou uma paródia de seu propósito real. Gloriosamente desempenhada foi a de Moisés, de Esdras, de Daniel e Elias, de Ana e Samuel. No entanto, o círculo parece limitado e de curta duração. As pessoas de oração eram poucas e esparsas. Eles não tiveram sobreviventes, ninguém que imitasse sua devoção a Deus, ninguém que preservasse o rol dos eleitos. Em vão, o decreto estabelecera a ordem divina, o chamado divino, peça-me, do clamor fervoroso e eficaz a Deus. Eles se voltaram para deuses pagãos e clamaram em vão pelas respostas que nunca viriam, e desse modo caíram do estado ímpio e deplorável de quem perdeu seus objetivos de vida ao romper o elo com o eterno. Aquela dispensação favorecida da oração fora esquecida, eles já não sabiam orar. Que contraste com os feitos que iluminaram outras páginas das Santas Escrituras! O poder que atuava em Elias e Eliseu em resposta à oração chegava até o túmulo. Em cada um dos casos, uma criança foi levantada dos mortos e os poderes da fome foram desfeitos. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Tiago 5,16. Elias era um homem com as mesmas paixões que nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu na terra por 3 anos e 6 meses, e ele orou outra vez, e os céus enviaram chuva, e a terra produziu seus frutos. Jonas orou quando estava preso no ventre do grande peixe, e chegou à terra seca, a salvo da tempestade, do mar e dos monstros das profundezas, pela energia poderosa de sua oração. Que enorme provisão da graça da oração, como administrada naquela maravilhosa dispensação. Eles oravam de forma magnífica. Por que a oração deles não pôde salvar da decadência e da morte a dispensação? Será que não foi porque eles perderam o fogo, sem o qual qualquer oração se degenera
em um modelo sem vida? É preciso esforço, trabalho e cuidado para preparar o incenso. A oração não é um trabalho de preguiçoso. Quando todas as ricas graças do conteúdo da oração tiverem sido misturadas e refinadas pelo trabalho e esforço, será necessário o fogo para liberar o incenso e fazer que sua fragrância suba ao trono de Deus. O fogo que consome gera o espírito e a vida do incenso. Sem fogo, a oração não tem espírito. Ela serve, assim como as ervas mortas, para a corrupção e para os vermes. A oração casual e intermitente nunca é banhada neste fogo divino, pois ao homem que ora dessa forma, lhe falta o fervor que se agarra a Deus, determinado a não deixá-lo ir até que a bênção venha. Orem continuamente, 1 Tessalonicenses 5,17, aconselhou o grande apóstolo. É esse hábito de oração que faz dela a argamassa que une as pedras da construção. Você pode fazer mais do que orar depois de ter orado, disse o piedoso doutor A.J. Gordon. Mas você pode fazer mais do que orar, até que tenha orado. A história de cada grande feito cristão é a história de uma oração respondida. O maior e melhor talento que Deus deu a cada homem e mulher neste mundo é o talento da oração, escreveu o pregador Alexander White. E a melhor usura de qualquer homem ou mulher pode entregar de volta a Deus quando ele voltar para receber o que é dele no final deste mundo é uma vida de oração. E aqueles servos que melhor investirem o dinheiro do Senhor, como os acionistas que levantam cedo e deitam tarde enquanto estão neste mundo, sempre descobrindo e buscando métodos de oração cada vez melhores e construindo os hábitos mais secretos, mais constantes e mais espirituais de oração, até que literalmente orem constantemente e até que continuamente estejam iniciando novas aventuras de oração, novas realizações e formas de crescimento. Quando perguntaram a Martinho Lutero quais eram seus planos para o dia seguinte, ele respondeu: trabalhar, trabalhar, desde cedo até tarde. Aliás, tenho tanto para fazer que devo passar as primeiras 3 horas em oração. Cromwell também acreditou que era preciso passar muito tempo ajoelhado. Certa ocasião, ao ver as estátuas de homens famosos, voltou-se para um amigo e disse: passar horas ajoelhado foi assim que cheguei à glória. É somente quando todo o coração está consumido pela paixão da oração que o fogo que gera a vida desce, pois ninguém, a não ser o homem dedicado à oração, tem acesso ao ouvido de Deus. Glória a Deus, que palavra poderosa! Talvez você chegou aqui pela primeira vez e ainda não é inscrito no canal. Se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Todos os dias são postados vídeos abençoados aqui no canal para te abençoar. Deixe também o seu like e não se esqueça de compartilhar esta palavra com mais pessoas. Nos vemos nos próximos vídeos. Amém. Seja membro do canal Vinícius Siqueira e obtenha benefícios que só os membros têm. Então, você que já é inscrito no canal e ativou o sininho das notificações, logo você vê o botão Seja Membro, clique nele e obtenha os benefícios. E o primeiro benefício é que você tem uma mensagem destacada. Quando você faz um comentário aqui no canal, você tem um destaque na sua mensagem. E isso é muito importante porque você mostra para os outros que você apoia este canal. E outro benefício que você tem é que você pode compartilhar os devocionais diários, que são 365 devocionais, que são postados todos os dias aqui no canal.
existe um grupo específico e a pessoa recebe um link que é direcionado para o grupo. E nesse grupo você tem todos os devocionais de todos os dias do mês, que você recebe logo pela manhã, e você tem o benefício de compartilhar esses devocionais com os seus contatos. Esse benefício é apenas para os membros. No YouTube não tem como compartilhar os devocionais, apenas ler na comunidade do YouTube, mas quem é membro tem o benefício de compartilhar com todos os seus contatos e as suas redes sociais. Seja membro!